Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Lídia Vale, eu sou acadêmica da área de Ciência das Religiões, tenho mestrado na área e agora estou fazendo doutorado na área também. O tema da minha tese de doutorado é Tealogia, o estudo da deusa e os círculos de mulheres brasileiros. Eu estou investigando como que a teologia chegou no Brasil e como ela está sendo construída na religião da deusa e nos círculos de mulheres aqui no território brasileiro. Eu mostrei esse livro aqui para vocês no início, porque esse livro é muito especial. Ele foi um divisor de águas na minha carreira acadêmica, Foi o primeiro livro sobre teologia traduzido para o português, Ele foi traduzido ano passado pela editora Goya, Em 2024, no caso. É O Renascimento da Deusa, de Carol P. Creed, um livro acadêmico, A história da Carol é bem interessante, Ela era teóloga judia, ela entrou na academia, começou a estudar teologia feminista, E ela já estava tendo envolvimento com o movimento da deusa, Eu acho que foi um movimento também da vida pessoal dela, de crença na deusa, envolvimento com o movimento religioso da deusa. E ela percebeu um momento que a teologia feminista não era mais o suficiente para ela, E foi quando ela começou a mergulhar, no movimento da deusa a partir de uma perspectiva acadêmica, e ela começou a escrever sobre a teologia. O termo foi criado um pouquinho antes dos primeiros livros dela, mas ela foi a que mais desenvolveu o tema da teologia, Eu vou fazer um outro vídeo, um outro dia, contando um pouquinho desse histórico, quem cunhou o termo, quem começou a desenvolver o termo, só que hoje o foco é a literatura da Carol, que foi a primeira traduzida para o português. Então ela trabalha com Paul Tillich, trabalha com Martin Buber, Quem é da área da teologia, das ciências da religião, conhece esses autores, Então ela mostra como que é a construção do pensamento filosófico religioso dentro da religião da deusa, dentro da filosofia da deusa, para a gente compreender o que o divino feminino pode nos trazer de novo em relação ao teísmo clássico que já existe. Então, vou fazer um pequeno resuminho aqui para vocês, do sumário desse livro aqui. Fiz até umas anotações aqui, O sumário desse livro é maravilhoso, O desenvolvimento da ideia dela nesse livro é maravilhoso. Então, a gente tem o prólogo, No prólogo, ela traz uma narrativa mitológica da Eurínome, o mundo sendo criado a partir da dança do feminino, Aqui a gente tem um mundo que ele não é mental, ele não é criado pela mente do divino masculino, ele é um mundo que é criado a partir da dança do corpo e do movimento feminino. É bem interessante. Então ela já começa fazendo essa mudança radical de simbologia filosófica, Aí tem o prefácio, ela fala do renascimento da deusa, que foram as imagens transformadoras que impactaram a nossa mente, As imagens das deusas que começaram a ser cultuadas na modernidade e principalmente das Vênus pré-históricas que foram encontradas, Mais de 100 mil, eu acho, que a Maria Gimbutas falou, afirmou em um dos seus livros que provavelmente eram mais de 100 mil estátuas, Então, essas Vênus que foram encontradas impactaram muito o nosso imaginário na modernidade, São imagens extremamente ricas em detalhes, em complexidade, muitos significados diferentes, contextos culturais diferentes, períodos diferentes. Então, assim, elas trazem muito mistério também. Então, ela vem falando dessas imagens transformadoras. Isso causou impacto no mundo, como se o mundo não fosse mais ser o mesmo depois do impacto dessas imagens. E ela coloca bem aqui, as imagens do livro dela. Ela coloca bem interessante aqui, São imagens que eu gosto muito, imagens entronadas, cheio de volutas e pontilhados e formas misteriosas, e que é debatido pelos arqueólogos até hoje. Depois ela vai para o capítulo 1. No capítulo 1 ela fala a procura dela, a procura da deusa. E ela fala mais sobre a trajetória acadêmica que ela fez dentro da teologia, até ela criar o departamento da teologia nos Estados Unidos, que ela é norte-americana. Então é mais pessoal o primeiro capítulo. No segundo capítulo, ela fala a teologia começa na experiência.
Então ela vem discutir essa questão do pensamento corporificado, uma palavra que ela usa muito. Ela vem combater um pouco essa ideia de objetividade racional da academia. E ela diz que o pensamento ele também é corporificado. O nosso corpo, a nossa subjetividade, ela também produz sabedoria, ela produz linguagem, o nosso corpo, que também traz muito aporte espiritual, traz muito aporte de saber. Que a gente não capta as coisas do mundo apenas pela objetividade analítica. Então, a primeira coisa que ela faz é, como eu falei, é um livro filosófico. Ela já vem discutindo essa filosofia do pensamento corporificado. Ela disse que essa é a principal característica do movimento da deusa. Tá? No terceiro capítulo, ela conta a história da deusa, né? E aí ela foca bastante no Neolítico e no Paleolítico. Nas culturas que foram encontradas no Paleolítico e no Neolítico, principalmente estudado pelas Gimbutas, né? E essas culturas têm muitas características interessantes, né? Os registros arqueológicos já apontam para várias características, né? Discussões consistentes a partir de certas características, né? Apesar da palavra deusa necessariamente provavelmente ainda não ser usada por esses povos, né? Mas tem características espirituais deles que a gente já pode apreender, né? A partir das imagens femininas que eles produziram. E ela foca muito que o imaginário da teologia é muito esse momento paleolítico e neolítico. Porque no período do politeísmo que a gente conhece, o patriarcado já estava instaurado, né? A hierarquia dos deuses masculinos, o patriarcado já estava muito instaurado a partir da era do bronze, da era dos metais. Então ela volta um pouco mais atrás, né? E no capítulo 4 ela fala resistência à história da deusa. Aí ela vai dizer, existe uma resistência muito grande na academia de estudar as imagens femininas. Apesar de a gente não poder fantasiar muito, né, determinadas interpretações, mas ela diz que existe um movimento sim que tenta sabotar o estudo dessas imagens, como se fosse uma coisa menos importante, secundária, como se fosse só um erotismo criado pelos homens, né, que essa teoria também já foi derrubada, mas como uma coisa de segunda categoria. Até porque, como elas não têm registros escritos, é uma linguagem apenas imagética, né? A academia racionalista objetiva, ela se recusa a estudar aquilo que não tem um texto, como se a imagem também fosse uma coisa de segunda categoria. E a gente vê que a principal característica da teologia é a imagem da deusa e do feminino, é muito ligada à imagética, assim como a corporeidade, né? Então ela fala que existe essa resistência, né? E ela vem fazer toda uma desconstrução e dizer que os textos escritos também podem ser manipulados. Então eles não são a única fonte de confiabilidade. É muito interessante, sabe? E ela vem mostrar que existem ferramentas acadêmicas sim que podem estudar essas imagens, né? E dar informações pra gente desse feminino que foi ocultado. É muito interessante. No capítulo 5 aí ela fala do significado da deusa em si. E aí ela vai falar muito da Mãe Terra. Ela diz assim, que essa não é a única face da deusa, mas é a primeira que a gente deve se conectar. Porque o planeta que a gente está, a emergência climática, está precisando muito disso. Então ela fala muito da Mãe Terra, da teia da vida, né, dessa vida que está imanente aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Essa matéria que a gente está em contato é o primeiro que a gente tem que se conectar antes de pensar nas deusas mais transcendentes, digamos assim, né? Aí ela fala também do pananteísmo. Ela classifica a teologia como pananteísta e politeísta ao mesmo tempo. Porque aí a gente teria que fazer uma discussão sobre o teísmo clássico, né? Tem o teísmo clássico, que acredita que a divindade é totalmente transcendente, né? Que chama teísmo mesmo. Aí tem o panteísmo, que acredita que a divindade é totalmente imanente, totalmente ligada à matéria. E tem o panenteísmo, que acredita que a divindade, sim, ela faz parte do mundo material, ela não está fora, mas que ela também transcende, que ela também transborda e ela passa um pouco dessa matéria que os nossos sentidos conseguem captar. E ela vem falando, né, dessa deusa como um conceito filosófico de teia da vida, porque na hora que a gente vai cultuar uma divindade, a gente acaba recorrendo ao politeísmo. Na hora de cultuar uma deusa, uma divindade, você vai cultuar cada uma de forma independente, como uma personalidade independente. Você vai ter que estudar a cultura daquela deusa em questão, os símbolos, a história dela, a personalidade,
narrativa mítica. Então você vai ter que respeitar o politeísmo em que ela está inserida. Mesmo que você acredite que existe uma teia da vida ou uma deusa, num sentido abstrato, que conecta tudo isso. Mas isso não vai matar o politeísmo. Eu acho bem interessante ela colocar que a gente precisa do politeísmo para aprender a respeitar a diversidade no mundo. Né? Ela traz essa discussão. É bem interessante. Aí no capítulo 6 ela fala da teia da vida, ela vai falar da questão mística, da conexão mística da teia da vida, da matrix do amor. Né? Ela vem combater essa ideia de que a gente está preso nesse mundo material, porque tudo aqui é uma maldade. Não, ela vem sacralizar também esse mundo material, porque faz parte desse divino. Né? Não tem como amar a mãe natureza e odiar a materialidade. Né? Então ela vem ressignificar tudo isso. Ela fala dessa matrix, que é uma matrix feita de amor, né? Apesar da gente ter um sistema opressor e tal, mas nós organizamos esse sistema e a gente pode desorganizar e fazer outra coisa. Tá? Ela fala do sistema de cooperação, que na natureza não existe só competição, existem modelos de cooperação na natureza selvagem também, que a gente ignorou isso. Ela faz uma crítica a Darwin. Gente, é um livro assim, mudou minha vida, vou falar pra vocês. Eu sou muito apaixonada por isso. Aí depois ela, capítulo 7, a humanidade na teia da vida. Aí ela vai falar do princípio da interdependência, que nós somos interdependentes uns dos outros. Apesar da gente construir uma identidade, né, uma individuação, como diria Jung, mas ela só faz sentido quando a gente enxerga o outro. Aí ela fala do Martin Buber, do eu-tu, né, que a gente delineia a nossa personalidade a partir daquilo que a gente se diferencia do outro, mas o outro ainda é uma baliza para a gente identificar o nosso eu. Né? E a gente precisa ter sim a nossa individualidade, mas respeitando o espaço do outro, e que essa individualidade só faz sentido quando a gente entende que nós somos seres interdependentes com o todo, com as outras pessoas, com as plantas, minerais, animais. E nós estamos desconectados dessa interdependência, por isso que a gente está destruindo o meio ambiente. Ela fala muito de ecologia também, demais. No sentido filosófico, não adianta pregar a conservação ambiental sem mudar o modelo mental em que a gente está inserido, senão a gente não vai conseguir preservar esse meio ambiente. Né? E o último capítulo, que é o capítulo 8, ela fala de ethos e ética. Né? Ah, esqueci de dizer uma coisa, ela também, na interdependência, ela também fala do poder erótico, que a energia sexual é uma energia benigna, digamos assim, ela vai desconstruir isso também. E no capítulo 6, quando ela fala da mística e da cooperação, ela também fala da vida após a morte na religião da deusa. Como que seria isso na visão dela, né? Só que ela não adentra muito isso, ela dá só uma palhinha sobre isso e ela diz que deseja que a obra dela seja expandida por outras pessoas. Tá? E no último capítulo, voltando, ethos e ética, aí ela vai falar da ontologia, da ética, na religião da deusa, que são princípios norteadores, mas não tem dogmas fechados, né? Tanto que as pessoas podem criar rituais pessoais, né? Perpassa muito por uma magia natural também, né? Xamânica, essa visão que os povos originários tinham da Mãe Terra, a teologia é muito próxima disso. Né? Então, aí ela vai falar que nós vivemos o ethos da dominação, o ethos da guerra, o ethos dos pais bélicos. Nós vivemos esse ethos ainda. É por isso que a gente tem uma sociedade tão competitiva, piramidal, é por isso que a gente tem um capitalismo tão predatório, é por isso que a gente tem uma tecnologia muito exacerbada que não mede meios. Se ela tiver que destruir um rio todinho, se ela tiver que matar uma montanha toda para construir determinado dispositivo tecnológico, a gente não vai ter constrangimento em relação a isso. E a gente ainda tem muitas guerras no mundo. Ela fala porque nós vivemos ainda o ethos da dominação. Ethos são todos os... Não expliquei, desculpa. Ethos são todos os símbolos culturais e religiosos que moldam o inconsciente coletivo e o comportamento cultural que a gente considera natural. E que geralmente a gente tem ele sem perceber que tem. É um ethos implícito na sociedade. Ela diz que todo mitos geram ethos. Mitos religiosos geram ethos. Então ela diz que nós ainda estamos no ethos da dominação. E por esse motivo, a gente tem que ir para o ethos da cooperação, para a gente ver alguma coisa mudar. E esse ethos da cooperação é trazido por essa consciência do divino feminino, da teologia e da teia da vida.
da natureza vista como teia da vida, dentro do princípio da interdependência. E ela fala também sobre a questão da mutabilidade do divino, também uma coisa assim que no teísmo clássico, né, acredita-se que Deus só é confiável porque ele é imutável e eterno. E ela diz que na teologia não. A gente já vê isso, quem faz parte do neopaganismo, da bruxaria tradicional, bruxaria moderna, bruxaria tradicional, já entende através da roda do ano que o divino ele é mutável, ele muda com as estações, né? A deusa é jovem na primavera, no inverno ela é uma velha. O Deus morre no inverno para renascer no solstício de inverno, que vai dar início à próxima primavera. Então a gente já entende o nosso divino, né? Para quem está nesse meio, já entende o seu divino como uma coisa mutável e não imutável. E ela vem dizer que na teologia a gente tem que entender que a mutabilidade ela é confiável. Ela é o princípio da natureza, é o princípio da vida. Não é porque as coisas mudam que elas são falsas ou menos importantes. A mutabilidade é muito importante para o desenvolvimento, para a evolução e para tudo. Então, ela diz que por conta de rejeitar esse princípio da mutabilidade, no divino, é que as mulheres sofreram muito. Né? Porque as mulheres têm ciclo menstrual, o nosso corpo muda de formato, né? Conforme as luas, tanto as luas externas quanto a nossa lua interna. Às vezes a gente muda de humor. Então, por isso que o feminino foi visto como uma coisa não confiável, porque a gente é mutável. Né? E ela vem dizer que quando você vem para a teologia e coloca a divindade como mutável, você também muda esse inconsciente coletivo. Né? Só aquilo que dura para sempre, que é benigno, que é confiável. A gente precisa aprender a lidar novamente com a morte e o renascimento. Né? Quando ela fala também da deusa paleolítica, que era a deusa da vida, da morte e do renascimento. Né? Das figuras das deusas paleolíticas e neolíticas, né? Pré-históricas. Né? Muito bonito esse livro, gente. Quem ainda não leu, leia. Né? Eu recomendo. Porque muitos de nós, né, diz que cultua a deusa e cultua o politeísmo, que cultua a natureza, mas o modelo mental ainda está na sociedade piramidal competitiva. Então, a teologia, ela vem para mexer mesmo com o inconsciente coletivo. Né? Essa que é a grande missão da teologia. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E no próximo vídeo a gente discute mais sobre essas minúcias da grande mãe. Até a gente. Tchau, tchau.